Eu gosto de trabalhar com redundância. Vamos nós... Então, pessoal, eu vou falar agora um pouquinho sobre o modelo de exercícios com teste. Eu falei para vocês que a gente ia ter uma parte da disciplina visual, com desenhos, simulações e tal, joguinhos, e uma parte da disciplina de texto, para a gente poder trabalhar a montagem, composição, algoritmo, tá? Então a gente vai falar um pouquinho, aproveitando que vocês já viram os testes, para entender um pouquinho melhor como é que funciona, como é que monta esses testes. Vocês vão entrar agora no PO SFAM e vocês vão procurar a atividade do animal. PO SFAM, vocês vão pegar a atividade do animal. Tá, achei linda essa figurinha aqui. Eu fiz pensando em vocês. Ó. É a lápide do gatinho e diz: se amor pudesse ter salvado você, você viveria para sempre. Achei lindo. Acho que matou o gato com essa pedra. As patas do gato tentando impedir de ser esmagado. Tá gravando isso? Não, tô vendo que não. Bora lá, fora! Mas quem me ensinou isso foi o Valdemir. Vocês conhecem o Valdemir? Sim. Eu perguntei, Valdemir, eu queria que os alunos conseguissem prestar mais atenção nos exercícios. Ele diz, olha, os motivadores fundamentais do ser humano são, eu não lembro direito, a sensação de pertença. Ele falou lá, e né, a empatia do sofrimento alheio. Você vai começar a matar os bichos aqui, para ver se eles sentem empatia. Bora lá. Tá lá no PO SFAM, não tá no PO para design. PO SFAM. Tá? Então vocês têm aqui a atividadezinha do animal. Quando vocês clicarem no rascunho, vocês vão ver que a atividade ela já está toda preenchida no rascunho, ela já está toda feita. Qual é a ideia? É a gente ter um modelo onde a gente já tem a resolução toda. Então vamos aqui. Eu vou explicar como é que a atividade é montada e a gente vai fazê-la juntos, tá? As atividades do Moodle, essas atividades com testes, elas se baseiam na seguinte coisa. Você faz o seu código e o seu código ele vai receber como entrada uma série de testes que estão pré-cadastrados. Por exemplo, faça uma função que soma 2 números. Exemplo, tudo bem? E aí, você faz lá a sua função, tudo mais, lê os números e imprime o resultado. E aí eu já vou deixar cadastrado lá no Moodle várias chamadas. Por exemplo, para o número 5 e o número 7, o resultado esperado é 12. Então, ele vai pegar teu código, vai mandar o 5 e o 7 para o teu código vai te dar um resultado e ele verifica, beleza. O resultado que ele deu foi 12. O resultado que eu espero é 12? Sim, passou no primeiro teste. Aí depois ele vai lá mandar o 2 e o menos 2 e o resultado esperado é 0. Mas quando o teu código pega o 2 e o menos 2, dá 4. Aí ele vai mostrar, ó, para o 2 e o menos 2 era para ter saído 0, só que você está imprimindo 4. Então, no fundo, o Moodle é burro, porém obediente. Ele vai verificar se você consegue gerar exatamente o que é esperado para aquela saída. O que é que diferencia aqui? Nos exercícios de programação orientada a objeto, normalmente a gente tem um modelo que é persistente. Vamos olhar o animal para a gente entender. Na descrição da atividade, ele pede que a gente crie um animal, passando por parâmetro a espécie e o barulho que ele faz. A gente vai invocar um método para que o animal faça barulho e a gente tem que envelhecer o animal. E o animal vai passar a amadurecer por 4 estágios. O animal começa a beber e o bebê não faz barulho. Aí depois, conforme ele vai amadurecendo, ele vira criança, adulto, idoso e morre. Tá? Para a gente entender direito
o que é que o meu código, o que é que o meu projeto tem que fazer, a gente vai pensar no modelo de comandos ou de requisições. No fundo, a internet é um monte de requisições. Você tem lá a interface toda bonitinha, mas quando você clica no botão, tudo aquilo se transforma num texto e aquilo vai ser enviado para o servidor como um texto. Por exemplo, o texto poderia ser: cadastre Davi, 39 anos, 1,80 m. Então, você vai receber aquele comando de cadastro Davi, 39 anos, e tem que fazer uma ação de cadastro. Ou então, você pede lá mudar a idade do Davi para 40. Então, você vai ter que entender essa requisição e fazer a ação correspondente. Então, o modelo de comandos é esse modelo de requisições e respostas. E aí, normalmente, é através do shell, ou seja, do interativo, que a gente entende o que é que ele pede. Por exemplo, olha o que é que ele vai dizendo. O comando ou a requisição init espécie barulho cria um animal bebê dessa espécie. O comando show mostra, sem manipulação, os atributos espécie, estágio e barulho. Então, se eu crio, ó, tá vendo? O cifrãozinho está dizendo que é uma ação. Se eu peço para criar um gato que faz miau e peço para mostrar qual é a entidade que eu estou manipulando, um gato no estágio 0 que faz miau. Agora, se eu peço para ele inicializar um cachorro que faz au-au e peço para ele mostrar, ele vai dizer: beleza, um cachorro na idade 0 que faz au-au. O end termina a minha simulação. Então, agora eu vou começar outra simulação. Vou inicializar uma vaca que faz mu. Se eu peço para eu mostrar, ele vai dizer que é uma vaca no estágio 0 que faz mu. E ele vai inserir uma nova requisição, um novo comando. O comando grow valor envelhece o animal em valor etapas. Então, se o meu animal começa com 0 de idade, né, na etapa 0 da vida, e eu peço para ele evoluir 2 etapas, ele tem que parar em que etapa? 2. Tudo bem? Você percebe que não é o grow que mostra o estado da entidade que eu estou manipulando. Quem é que mostra? O show. O grow ele vai fazer o que a requisição pede, que é amadurecer o animal. E aí a gente vai ter que, nas atividades, implementar a lógica que ele pede. Por exemplo, se eu pedir para o animal envelhecer mais 2 etapas, ele que estava na etapa 2 vai passar para qual etapa? 4. E no caso, a etapa 4 está definido que o animal está morto. Então, o grow vai ter que avisar, ó, quando você amadureceu mais 2 etapas, você tem um aviso, que foi o quê? A vaca morreu. E se eu pedir agora para mostrar, a minha vaca está no estágio 4. Se eu pedir para amadurecer mais 3 etapas, a vaca não tem como passar disso, né? Eu não tenho etapa de decomposição. Então, a vaca vai ter que continuar no 4. Se o teu teste, se o teu código gerasse um 7 bem aqui, porque você passou do 4 e somou mais 3, ia estar certo ou errado? A lógica espera que ele fique no 4. Então, vocês veem que é um modelo que a gente chama de persistente. Você está interagindo e o teu objeto está ali sendo manipulado pelas requisições. Por exemplo, a última parte seria: eu vou criar uma cabra que faz bé. E aí, se eu peço para ele fazer barulho, aí ele não faz barulho, né? Porque ele é bebezinho demais, e aí o bebezinho demais faz só um rugidinho aqui. Não consegui uma onomatopeia para isso. Ok, mas se eu pedir para ele crescer mais um estágio e pedir para ele fazer barulho, ele faz bé. Se eu pedir para ele crescer mais 3, ela morre. E se eu pedir para fazer barulho, ela não faz, porque já está morta. Tudo bem? Então, o que a gente tem que fazer? O projeto como um todo, ele tem que ser capaz de entender a requisição, tudo bem? O que está sendo pedido o que eu estou pedindo? Estou pedindo para ele crescer? Estou pedindo para ele fazer barulho? Estou pedindo o quê? Entender a requisição. A requisição é composta de um comando e os seus parâmetros. Por exemplo, o comando de crescer tem um único parâmetro, que é o quê? A quantidade de estágios que ele cresce. O comando de iniciar recebe quantos parâmetros? 2, que seria a espécie e o barulho. E o comando fazer barulho tem algum parâmetro? Não. Então a gente tem o que eu vou chamar de
front-end, que interpreta as solicitações, e a gente tem o back-end, que é onde tem a lógica, que é a nossa classe animal. A nossa classe animal vai ter o construtor, vai ter os métodos envelhecer, fazer barulho, gerar texto, e a gente vai construir o front-end, que interpreta os comandos e liga com o back-end, que pede, ei, animal, envelhece, ei, animal, faz barulho, ei, animal, faz isso. E aí, esse projeto vai mostrar aqui isso daqui. Disso que vocês estão vendo isso daqui, ó, isso daqui é o teste. Isso daqui é o teste que vai para o Moodle. O que tem dentro, o que tem cifrão na frente é o que o teu código vai ter que ler e o resto é o que teu código vai ter que gerar. Vamos pegar lá o nosso rascunho para a gente ver o código pronto. Tá. Antes de ver o código pronto, normalmente os códigos eles vão ter um diagrama de classes, que seria, como é que eu vou guiar a implementação disso? O meu animal, ele tem essas três coisas. Essas três coisas a gente vê aqui que são atributos. Depois a gente vê público, privado e protegido. Então eu tenho um atributo chamado espécie, um chamado barulho e um chamado idade. Ok. E a gente tem essas coisas aqui. A gente tem um método fazer barulho, um método envelhecer e um método para transformar em texto. Isso daqui, que tem o mesmo nome que a classe, é o construtor. Tá? Em linguagens como C++, Java, Scala e alguns outros, quando a classe, o método tem o mesmo nome da classe, ele é o construtor da classe. Em JavaScript e TypeScript a gente usa aquela palavrinha reservada, constructor. Tudo bem? Aqui a legendazinha para a gente entender o que é a bolinha aberta, atributo, e o que é a bolinha fechada, método. Então, daqui a pouco eu volto para cá, bora lá para o rascunho. Tá. Eu vou pegar o rascunho, vou copiar ele inteiro e vou lá para a parte de implementação. Façam isso. Copiem o rascunho, vão lá para a atividade de testes e colhem o rascunho inteiro. Vocês salvarem e rodarem o teste, vocês vão ver que ele vai passar em todos os testes. Porque esse modelo foi feito para ver tudo implementado. Então, vocês salvem e executem. Conseguiram rodar o rascunho? Rodou? Beleza. Agora vamos entender como é que o rascunho funciona. O TypeScript e o JavaScript, eles são linguagens assíncronas. O que é que isso significa? Olha aqui para mim. Quando você tem uma linguagem como Python, C ou qualquer outra coisa, vou dar aqui um exemplo. Vou pegar aqui o Python. Tá certo? Isso aqui é uma linguagem síncrona de entrada e saída. Então eu consigo fazer algo como seja A recebe alguma coisa. O meu... Desculpa. Aqui eu estou em Python. A recebe alguma coisa. Eu vou fazer assim. Print, digite um número. Digite um número. A recebe input. Aí vai travar e vai ficar esperando eu escrever o texto. Vai travar e ficar esperando. Aí eu digito 456. Se eu perguntar qual é o valor de A, ele vai dizer que o valor de A é o texto 456. Estão comigo? Confere? Beleza. A linguagem, ela é síncrona. Ou seja, ela está sincronizada com a entrada e saída. Ela para... ela trava e espera o usuário digitar, e depois que o usuário digitar e manda para o buffer, ela pega o que tem no buffer e continua a execução. O JavaScript,
Por arquitetura não é assim. Então a linguagem ela não consegue travar para ficar esperando um resultado. Tudo bem? Então a gente precisa de uma manipulação, que é o que basicamente esses códigos aqui fazem, principalmente os dois primeiros, para conseguir interagir com o modelo de entrada e saída, tá? Então por isso que você precisa desses, principalmente desses dois. Esse write você poderia usar o console.log numa boa. Eu só coloco ele aqui para facilitar. Então, esse códigozinho aqui, você precisa dele. O que é que ele te define? Uma função input, que lê uma linha inteira, e uma função write, que funciona igual ao console.log. Qual a diferença? É porque se você quisesse, você conseguiria não quebrar a linha. O console.log, obrigatoriamente, ele sempre quebra a linha no final. O write, se você quisesse, você poderia não quebrar a linha. Só isso, tá? Então, isso daqui é obrigatório, ele não precisa aqui estar no começo, ele, por exemplo, poderia estar antes da main, e vai funcionar da mesma forma. Então, vou colocar ele aqui embaixo. Aqui, nós temos a nossa classe animal, e aqui nós vamos colocar o back-end, a lógica de negócios por trás da implementação. Então, se a gente for ver, é bem simples. Ó. Eu tenho a espécie, o barulho e o estágio que o animal está. Espécie e barulho são strings e o estágio é um número. Beleza? O construtor inicializa as três informações. Ó, fazer barulho. Se ele está no 0, ele faz só o gemidinho. Se ele está no 4, ele retorna o quê? Que está morto, senão ele retorna o barulho. Olha como é o envelhecer, como é simples. Eu estou pedindo para ele envelhecer. Eu envelheço o animal, do tanto de níveis que ele quer envelhecer, só que eu não posso permitir que ele passe do 4, não é verdade? Se ele estiver passando ou for igual a 4, eu aviso que o bicho está morto e volto para o 4. Por exemplo, para ter aquele caso de envelhecer além do 7, tudo bem? E no meu toString, eu gero o texto que ele pede. Espécie, 2 pontos, estágio, 2 pontos, barulho. Tá. Vamos entender agora o que é o front-end. O front-end, ele vai ser sempre a mesma estrutura. Ele é bem simples, tudo bem? Então, você vai copiar praticamente a mesma estrutura entre as atividades, ou então, quando já vier parte da main, você só completa o que você precisar. Então, vamos lá. Vou apagar aqui uma coisa para dar erro e eu poder ver a mensagem de erro. Na verdade, sugiro que vocês apaguem tudo. Ó. Apaguem aí o fazer barulho, apaguem o envelhecer, apaguem aí o toString e apaguem o construtor. Apaguem tudo. Cuidado para não apagar as chaves, tá certo? Porque senão ele nem vai compilar. Apaga só o conteúdo. É só você ver que você sempre tem uma chave fechando. Apaga as chaves. Aí você pode salvar e executar. Beleza? Tiraram, deu os testes bugaram aí. Pronto. Ó, vamos entender o que é o teste. Você está vendo que aqui eu tenho init gato miau, show, init cachorro au au, show, init galinha cocoricó, show e end. Isso é a entrada. O que o teu código tem que fazer é transformar esse monte de linhas, esse monte de requisições na saída. E olha o que é a saída. A saída é a mesma coisa da entrada, ó, init gato miau, só que o que é que ele está colocando na frente? Um cifrãozinho. A mesma coisa do show, e quando não é as solicitações, ele simplesmente coloca o texto limpo. E ele vai repetindo a entrada na saída, e quando é alguma solicitação, ele coloca o resultado da solicitação. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer um loop infinito. Vai ficar rodando, 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 rodando. Quando é que o meu loop vai parar? Quando ele chegar no end. Tudo bem? Para cada linha, ele vai fazer duas coisas.
Primeiro, ele vai quebrar a linha em palavras para ele entender, o que é que esse cara está pedindo para eu fazer. Para ele saber o que é que eu estou pedindo, ele vai analisar qual palavra. A primeira palavra, é um comando de init, é um show, é um row, o que é que esse cara está pedindo? Porque sempre tem um comando no começo. E aí, dependendo desse comando, ele vai pegar os parâmetros e mandar para o back-end. Ei, ele está pedindo para inicializar um cachorro au. Então, como é que fica isso em código? Então, primeira coisa, você vai ter aqui a tua função principal e você vai precisar criar o objeto a ser manipulado. No caso aqui, você não está querendo manipular um animal? Não é isso? Você não vai estar manipulando o animalzinho? Então, você tem que criar o animal. Se fosse uma calculadora, você ia criar a calculadora. Se fosse o carro, você ia criar o carro. Você precisa de algo para o qual você vai manipular. E isso daqui tem que ser fora do laço, tá certo? Porque se você cria isso daqui dentro do laço, o que vai acontecer? Toda vez que você entrar no laço, ele vai resetar o objeto. Então, ele tem que ser criado fora do laço. Cria isso daqui fora do laço e agora a gente vai para o nosso loop infinito. Faça para sempre. Lê a linha. Isso daqui é let ou poderia ser const, tanto faz. Qual a diferença do let e do const? Vocês que fizeram a primeira atividade. O const não muda, né? Você está criando uma coisa que você não vai mudar. Mesma coisa do let. Como você não vai mudar? Peguei a linha como input. Eu já falei do split aqui em sala ou não? Tá. O split do JavaScript, ele funciona assim. Você tem um texto. Hoje eu não vou comer no RU porque não tem comida. Isso é o teu texto. Se você quer, aí eu quero agora quebrar isso em uma lista de palavras. Então tem uma função que já faz isso, uma função da classe string. Isso não é uma string? Para invocar um método da classe string, eu coloco um ponto e aí eu boto o método. O nome do método é split. E o parâmetro que ele quer é qual é o token para o qual eu vou quebrar as palavras. Se você dissesse, eu quero quebrar toda vez que você encontrar uma letra E. Então, a primeira seria O, H, O, J, depois seria espaço, depois seria eu não vou có, M, né? Aí depois seria o ER e o porquê, tá vendo? HO, espaço, não, porquê. Então, ele quebrou no E. Normalmente, a gente vai querer quebrar no espaço, porque aí eu tenho as palavras, aí eu vou ter hoje eu não vou comer porque não tem comida. Então o split ele faz isso, ele quebra no vetor de argumentos ou parâmetros, tudo bem? No vetor de argumentos. Então o split quebra o que foi solicitado numa lista de argumentos. Aí, eu sempre vou escrever a linha lida com o cifrão na frente. E a partir de então eu vou interpretar o que é que está sendo pedido. Mas olha como é simples. Lembra que eu tenho uma lista de palavras. Se ele pediu init, ele colocou init, depois colocou a espécie e depois colocou o barulho. Não foi assim? Sim. Tudo bem. Então, init é a primeira palavra ou o primeiro argumento que foi passado. Se o primeiro argumento foi init, o que é que ele está querendo fazer? Criar um novo animal. Capite? Não é assim? Init vaca. Está tentando criar uma vaca. Então, eu vou pegar, criar um animal. Qual é a espécie do animal que ele está pedindo para eu criar? De onde é que eu tiro isso? Se ele digitou init como a primeira palavra, a segunda palavra é a espécie e a terceira palavra é o barulho. Ele digitou lá init, vaca que faz, mu. O init foi para o parâmetro 0, a vaca foi para o parâmetro 1 e o mu foi para o parâmetro 2. Aí é o que eu digo de ligar front-end com back-end. Aqui eu tenho a requisição e aqui eu tenho a requisição transformada numa invocação de código. Eu estou querendo criar um novo animal e eu vou salvar esse animal na variável que ele está pedindo, que eu estou manipulando aqui. Essa é a variável que eu estou manipulando. Beleza.
Se ele está pedindo para o animal fazer barulho, ó, se o comando 0 é fazer barulho, não tem mais nada para ser feito, é só fazer barulho, não tem parâmetro. Então eu vou invocar o quê? Animal, ponto, fazer barulho. Ele vai me retornar um texto e aí eu imprimo esse texto. Se ele estiver pedindo para dar um show, eu vou invocar animal, ponto, toString. Isso aqui é automático, tá? Sempre que você tenta transformar um objeto em texto, ele vai caçar. Ei, ele tem um método toString e aí ele roda isso daqui automático. Isso daqui é redundante. Você não precisaria colocar ponto toString. Ele sempre vai rodar esse método quando tentar transformar qualquer coisa em texto. E aí, ó, vocês estão vendo que a gente está fazendo a ligação, tá? Se por acaso todo o código vai terminar com esses dois aqui, e é importante que termine. Se a palavra, se o comando foi fim, eu vou sair do loop. E se por acaso foi qualquer outra coisa diferente, eu ainda não implementei esse comando. Tudo bem? Então, esses dois últimos sempre vão ser a forma de sair do loop e se por acaso é um comando, alguma coisa que você não pediu. Certo? A única diferença aqui é o seguinte, quando você não quer um texto. O meu split quebra a minha string em um vetor de palavras. Confere? Bora lá. O meu split quebra a string em um vetor de palavras. Mas o método grow, crescer, ele não está esperando um texto. O que é que o envelhecer ou crescer está esperando? Um número. Mas o parâmetro que ele vai te dar, grow, sei lá, 5. Isso daqui é um número, você não quer um texto. Como é que eu converto esse cara de texto para número? Como é que eu converto de texto para número? Só colocar o mais na frente. A gente vê isso, acho que foi lá na primeira aula, na segunda aula. Ou coloca o mais na frente ou faz um comando de number. É equivalente, a mesma coisa. Pronto. Todas as mains de todos os projetos vão ter essa mesma cara. Eu vou ter um objeto a ser manipulado, eu vou ter um laço infinito, eu vou ter quebrar em parâmetros, eu vou ter um monte de ifs e elses, e eu vou terminar com esse if else aqui. Qual é o trabalho? Em pensar, ó, beleza, é um comando de init, eu vou ter uma espécie e um barulho. Então eu vou amarrar esses dados e vou mandar para o método correspondente. E eu vou fazer isso, não importa se é aqui ou se é lá embaixo, isso daqui ou em outro projeto. Vai sempre ter a mesma carinha. Então bora lá. Eu quero que vocês biribi, apaguem também o... Ó, cuidado para não apagar o que não deve. Minha sugestão é vocês fazerem assim, ó. Mesmo que seja feio, coloquem os elses para baixo. Façam aí agora, ó. Coloquem os elses para baixo da chave. Porque aí fica fácil de ver cada else em separado. Estão vendo? Ó? Cada inserção em separado. Por exemplo, se você quiser comentar, fazer barulho e envelhecer, porque você não vai usar eles agora, você pode só comentar aqui. Acho que é o Ctrl... Qual é o nome desse bregacinho aqui? Barra. Ctrl barra. Tá vendo? Então eu vou começar só com o init, com o show e com o end. Então, bora implementar. Salvar, vou testar. E o primeiro teste, ele pede que eu faça isso daqui. Inicialize os animaizinhos, ó. Init, gato, miau. Então, eu já tenho a invocação do init? Tenho. Ele está chamando um novo animal e passando os valores. Isso daqui, o init chama o construtor, né? Então, bora lá para o construtor. Eu tenho que criar o meu construtor. Bora escrever o construtor. Ele vai inicializar a espécie. A espécie vai receber espécie.
O barulho vai receber o barulho e o estágio vai receber 0. Beleza. Só que o meu teste não consegue rodar ainda, porque eu também preciso mostrar o show. Ele chama o método toString do animal. Quando eu mando transformar o animal em texto, ele vai chamar esse método aqui toString, só que ele não está implementado, né? Então eu vou precisar implementar o string do jeito que ele quer. Como é que ele quer a string? Ele quer exatamente a espécie, 2 pontos, o estágio, 2 pontos, o barulho. Então, bora lá. Não, eu tenho que devolver a informação, tá vendo? Eu não tenho que imprimir. Se fosse um VOD, tudo bem, mas a gente só vai utilizar aqui as mensagens de console.log exclusivamente para erros. Tudo vai ser devolvido. Erros que vão ser notificados via console. Todo o resto é devolvido. Por exemplo, o fazer barulho não é um console.log. Você tem que devolver o barulho que ele faz. Está vendo ali no método string? Então aqui a gente poderia fazer via composição des.espécie mais 2 pontos mais des.estágio. Ou então a gente poderia fazer via substituição, que eu acho que fica mais bonitinho, né? É crases. Aí você, ó, coloca assim, ó, vai ser 1, 2 e 3, né? Assim? 3 coisas. A espécie vai ser aqui, o estágio vai ser aqui, o barulho vai ser aqui. Para você mandar a variável para cá, você coloca o cifrão na frente e coloca a variável. Espécie. Cifrão na frente, des.estágio, cifrão na frente, des.barulho. Você acha mais difícil? Tudo bem. Treina. Só esqueço, faz de novo. Aí quando vocês rodarem, vai passar no primeiro teste. Ó, passou no primeiro teste, já tem 2,5 de 10. Faltam os outros. Fazer barulho e envelhecer. Bora lá. Ajustem aí. Deu certo? Fazendo aí. E aí, se vocês já fizeram aqui o primeiro teste, tentem escrever o código do envelhecer, que é o próximo teste. Lembra, você faz ele envelhecer, depois você verifica se ele estourou o máximo. Se tiver estourado, você avisa, emite a mensagem de erro e ajusta para ele não passar do máximo. Eu só tenho uma dúvida. Diz.
Teria como fazer um envelhecer para apenas ele acrescentar um valor no estágio? Tipo assim, estágio é um bebê e agora usa envelhecer vira uma criança. Usa envelhecer de novo vira adulto. Sem o parâmetro, você está dizendo? É, Pode, mas no caso aqui, tem que ser comparado. porque o teste, ele pensa, ele vê isso, né? O Moodle, ele é burro, porém obediente. Ele só vai verificar se o teu código gera exatamente a saída que ele pede. Entendeu? Tem que terminar, porque a hora vai acabar. Ó, então deixa eu terminar aqui com vocês, tá? Bora lá. Se eu rodar aqui, ele vai avisar que a gente sempre tem que olhar os testes, né? Tá funcionando direitinho, mas se eu olhar aqui na saída esperada, na hora que eu cresço mais 2, era para sair 2 e o meu código está saindo 0. Aqui ele mostra, aqui ele mostra o que é que deu de errado, né? O meu código deu comando inválido, ou seja, ele não está sabendo fazer o crescer. Por quê? Porque eu comentei. Se eu descomentar, aí ele vai entender como é que eu tenho que chamar o método envelhecer, mas o envelhecer não está implementado. Então eu vou lá e vou envelhecer. O estágio vai aumentar de nível. Beleza, se eu rodar isso daqui, ele vai avançar no teste, mas ainda vai dar errado. Por quê? Porque eu não estou fazendo o bichinho morrer. Era para a vaca ter morrido e a vaca não morreu. Ó, era para ter aparecido warning, a vaca morreu. Então eu tenho que testar. Se o meu estágio for maior do que 4, a minha vaquinha morreu. E aí, exclusivamente para as mensagens de erro, a gente vai fazer o console.log aqui dentro. Console.log, ou então, se você preferir, write. Exatamente o que ele pede. Warning, vaca morreu. Eu sei que eu estou errando de propósito, né? Quando eu estiver matando a ovelhinha, não é para sair vaca, para sair o quê? O espécie, né? Des.espécie. Isso aqui também vai estar errado, porque para fazer substituição tem que ser crases. Espécie morreu, beleza? Se eu rodar isso daqui, vai avançar um pouquinho mais no teste, mas ainda vai ter uma parte errada, que é qual? Eu não estou impedindo ele de passar do 4, né? Ó, era esperado que a vaca tivesse ficado morta, você avançou ela para o estágio 7, tá vendo? Ó, esperado e recebido. Aí você tem que impedir ela de ir além do 4. Então, desse ponto estágio recebe 4. Você vê que os códigos são simples, é só um punhado de if. O grande desafio aqui é incorporar o modelo, o jogo de quebra-cabeça, de onde é que eu coloco uma coisa, de onde é que vai para outra e tal. E aí, se você fizer mais isso, esse teste vai passar, você vai ficar com 5 de 10 e vai para a próxima parte, que seria o fazer barulho. Ué, como você não tem um comando de fazer barulho, ele já está avisando aqui, ó. Ei, esse comando eu não achei. Comando de fazer barulho. Então, das duas, uma. Ou você comentou, ou você não fez ainda. Faz de conta que você não tem. Ué, ele tem um chamado de fazer barulho. Então, eu vou fazer essa chamada. Se o argumento 0 foi, qual é o nome? Nós. Se for fazer barulho, eu vou ter que chamar animal. Qual é o nome do meu método? Fazer barulho.
fazer barulho. Só que isso daqui não resolve, porque o método fazer barulho não imprime nada, ele devolve essa informação. Olha o que é que ele faz. Fazer barulho devolve uma string. Então você vai pegar o que o fazer barulho te dá e você vai escrever. As escritas, professor, eu gosto do console.log, eu me sinto feliz. Não, tudo bem, vai, pode botar console.log. Tudo bem? Aqui eu economizo caracteres. Tudo bem. Bora lá. Agora eu tenho que fazer o meu método, né? Bora lá para o método fazer barulho. Quais são os casos especiais? E o estágio ele vai... Só o grunhidinho. Se o estágio for 4, né? Aqui ele nunca vai passar de 4, porque sempre que estourar o 4 no envelhecer, ele conserta para 4. Então, se o estágio for 4, retorno rest in peace. Se não, eu retorno o barulho. O código é simples. Agora ele vai rodar todos os testes e aí vai pular minha notinha aqui pro 10. Pro 10. Tudo bem? Pronto, todos os testes passaram. A atividade ela está toda montada justamente para vocês terem uma base de entender como é que as coisas se ligam. Ela já está implementada toda lá no rascunho. Para treinar essa atividade, sugiro que vocês comecem aqui. E como é que vocês vão fazer? Exatamente o que a gente fez em sala. Apagar o método, tentar fazer, comentar ou apagar isso daqui, tentar fazer. Por exemplo, isso daqui... Vocês podem só copiar, porque vai ser basicamente sempre a mesma coisa. Mas o que tem aqui dentro desses if elses é interessante você tentar fazer e escrever mesmo. O método fazer barulho, eu tenho que escrever o barulho que ele retorna. O método mostrar, eu vou fazer isso. E a gente tem uma atividade para treinar esse modelo, que é a atividade do carro. Ó. Carrinho é a mesma, o famoso carro, tá vendo? Aqui o carro, você já tem todos os elementos aqui e já tem o rascunho. Ó, o rascunho ele já está te dando os métodos, tá vendo? O enter, sair, to string e já te dá a main aqui, ó. Entrar, sair. Quando você pede para entrar uma pessoa, entra uma pessoa, sai uma pessoa, sai uma pessoa. Mas justamente para vocês trabalharem um modelo, tem alguns métodos que estão faltando. Por exemplo, abastecer e dirigir. Então, você vai ter que construir o abastecer recebe um valor e o dirigir também recebe um valor. Aí você vai ter que invocar eles lá na main. Se tiver pedindo para abastecer, aí eu vou chamar carro.abastecer e vou passar o primeiro parâmetro. Professor, é difícil. Porque tudo que é novo assusta. Tudo. Não é a primeira vez que vocês estão vendo? É a primeira vez? Então é um monte de detalhe, um monte de informação nova. Mas a gente vai fazer isso toda semana a gente vai fazer um pedacinho de atividade dessa. Até o final do semestre. Então são 3 meses aí para ficar creme e craque no conteúdo. A planilha eu vou atualizar, porque está faltando das semanas anteriores, da semana passada. Só 2. A que vocês fizeram, né, semana passada, que era a dos vetores, que eu acabei não colocando aqui. E agora a do carro. Vetores, só os vetores. A busca, que é para que fizerem em sala. Tá. É dos ímpares. Tá lá.